Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 196, Nosso Lar de Chico Xavier, tema O Sonho. O capítulo é o capítulo 36, então é sequência do vídeo anterior, pois nós encerramos no vídeo anterior quando André, vamos usar esse termo através do desdobramento, porque ele havia deixado um dos corpos no leito, lá na coluna Nosso Lar, e indo visitar sua mãe na região em que ela se encontrava. Pois ela diz assim: a riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Então, olha aqui o que ela diz a ele: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Então, justamente pelo fato dele ter trabalhado um dia e uma noite, ele conquistou o direito de ir até a mãe dele na dimensão em que ela residia, em que ela se encontrava. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. E de fato, o trabalho é tônico. O trabalho, ele faz parte do progresso. O progresso é o resultado do trabalho. Então, quando nós viajamos, que pegamos essas rodovias asfaltada, pedágio, é necessário ter pedágio. Ora, as pessoas querem viajar rodovias perfeitas e não quer pagar pedágio. Carros bons. Então a gente chega nas cidades, aqueles arranha-céus, mansões. Isso é progresso, mas é preciso entender que por detrás daquele progresso todo há um trabalho. Quantas mil pessoas que trabalham na construção civil? Não só na construção civil, em todas as áreas, mas eu estou narrando a construção civil porque às vezes as pessoas admiram um prédio. Eu não estou mudando de assunto não, tá? Faz parte do conteúdo aqui. Às vezes as pessoas, elas viajam até Dubai, enfim, até outros países, ou aqui mesmo no Brasil mesmo, e elas deparam com esses prédios, esses arranha-céu, as pessoas quando vão ao aeroporto, aqueles aviões cargueiro, carrega não sei quantas mil toneladas,
as pessoas ficam admiradas, né? Ou admirando o tamanho do avião. Eu não sou melhor que ninguém. É engraçado, eu sou contrário, eu sou avesso à humanidade. Eu não admiro prédio alto, nem prédio baixo, nem casa, nem carro, não admiro nada. Eu não admiro avião pequeno nem avião grande. Eu não admiro estação espacial. Eu não admiro. Eu não admiro esses transatlânticos, essas rodovias. Eu não admiro nada. Espera lá. Sem antes eu analisar aqueles que construíram tudo que vejo. Então, quando eu bato o olho em um avião, eu penso primeiro nos engenheiros, naqueles que programaram aquele avião. Quantos milhões de peças tiveram que ser moldadas, fundidas, fios, computadores, quantos milhões de parafuso, quantos milhões de programas para uma estação, quantos milhões de tijolos, de vidros para um arranha-céu, quantas mil pessoas num canteiro de obra trabalhando para pôr em pé um edifício. Então, o progresso é resultado do trabalho. E só através do trabalho é que se progride. Só através do trabalho é que evolui. Caso contrário, se sucumbe. Então, como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Quantos milhões de pessoas aqui na Terra que pensa assim: fulano morreu, descansou, né? Descansou do quê? Até porque aqui na Terra, por mais que nós trabalhamos, é preciso entender que não cumprimos nada além do que nosso dever. É dever nosso varrer a frente da nossa casa. É dever nosso varrer à frente da casa do vizinho da direita e da esquerda, se percebermos que o vizinho ainda não varreu à frente da casa dele. Pois se eu estou ali varrendo à frente da minha casa e percebo que o de cima e o de baixo ainda não varreu à frente da casa dele, não custa nada eu varrer à frente da casa dele também. Então, quantos milhões de pessoas que pensam assim, dizem assim: nossa, mas fulano trabalhou tanto, né, nessa vida, hora dessa está nos braços do Pai, descansando. Nossa, mas o fulano, ele sofreu durante 10 anos um câncer maligno
que o consumia 24 horas até que o consumiu de vez e o levou embora. Mas, graças a Deus, hora dessa ele está descansando. Será que nós descansamos na pátria espiritual? Pois, gente, recreio é aqui no corpo físico. Nós nos encontramos em um recreio. A Terra, temos o hábito de dizer que o universo e tudo que há nele, inclusive a Terra, tudo significa um laboratório. Tudo que há no universo, o universo com todas as tuas dimensões, com todos os planetas, enfim, a obra de Deus significa um laboratório vivo que pulsa incessantemente, ininterruptamente, constantemente, por toda a eternidade. Então, tudo isso aqui é um laboratório que pulsa, que se encontra em movimento constante, em evolução constante. Então ninguém está aqui na Terra trabalhando demais, não. Pelo contrário, praticamente quase 100% da humanidade encontra-se na Terra em recreio. Porque o trabalho é de lá que se encontra. Nós nos preparamos lá, nós reencontramos lá os nossos desafetos, enfim, reprogramamos, retornamos ao corpo físico para quitar os nossos débitos aqui nesse laboratório. Então, numerosos companheiros nossos, após deixarem a Terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Nossa, meu Deus do céu! Olha aqui, ó. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Seres parasitas. Conforme nos vídeos anteriores nós tratamos desse assunto, quais as vaquinhas que você encontra-se preso nelas? Quais são as vacas? É a vaca do desculpismo? É a vaquinha da preguiça? É a vaquinha do desânimo? É a vaquinha do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, do materialismo, do apego? Enfim, todos nós temos uma vaquinha. E aqui, mãe de André está dizendo: reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Gente, ela está nos chamando de parasitas, de vampiros. Porque nós vampirizamos realmente. Tanto mentalmente quanto fisicamente, nós nos alimentamos de energias cósmicas. Nós nos alimentamos de energia. Nós nos alimentamos de pensamento, de desejo, de sentimento. Agora,
quais pensamentos? Quais desejos? É aí que mora o X da questão. Porque se eu possuo bons pensamentos, bons sentimentos, boa índole, se eu trabalho hoje para ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, é natural que, por mais que eu vampirizo, mas não de uma forma negativa, e sim positiva, porque todos nós carecemos dessa energia divina. Mas 90% da humanidade vampiriza as energias divinas e as energias físicas negativamente. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, não é? Outros, como sucedia na Terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Olha só, quanta desculpa. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivos de atenção a Deus. Olha aqui. Olha só. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Atenção a Deus. Toda a oportunidade que temos, devemos converter toda essa atenção a Deus, visando Deus em primeiro lugar. Depois, conforme visamos Deus, todos aqueles à nossa volta saem beneficiados. Nós saímos beneficiados, porque Deus é a fonte inesgotável, que sem Ele não existiríamos. Se Ele não tivesse nos criado, não estaríamos aqui hoje. Mas somos, com todo respeito, pelo menos eu sou, somos tão ignorantes que ignoramos os desígnios do Pai e escorregamos na casca da banana. Batemos as nádegas no chão. Ignoramos. A maioria só acorda depois que desencarna. Assim mesmo, depois de algumas décadas nas regiões umbralinas, assim mesmo depois que termina a sua vitalidade. Terminou a energia vital nas regiões umbralinas, ele acorda. Enquanto não termina essa energia vital, essa vitalidade, ele continua dormindo. Dormindo na ignorância. Porque aqui na Terra, quantos bilhões de seres, ou milhões, né? Quantos milhões de seres no corpo físico, vivos, acordados, permanecem dormindo. Essa letargia de raciocínio, letargia de bom senso, letargia do não bom senso, letargia do não raciocínio.
letargia da não lógica, letargia da não moral e pobreza de imoralidade. Conforme vó mesmo já nos transmitiu isso muitas vezes, um dia ela me disse, na Terra, vemos constantemente vivos, mortos, mortos, vivos, mortos de sentimento. Quantas pessoas que se dizem bilionárias financeiramente, mas pobres moralmente, pobres de caráter, pobres de atitude, e vice-versa. Quantos milhões de pessoas pobres financeiramente, mas ricos de caráter, de moral, ricos, né? Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. E isso é verdade. Nunca que ficarão deslembrados. Deslembrados. Olha que termo gostoso. Quer dizer, vamos por partes. Volte lá na tua infância. Você voltou na tua infância? Pensa quando você tinha 8, 9 aninhos. Conseguiu voltar? Agora procura se lembrar de alguém que um dia te deu um pão, um copo com leite, ou um prato de comida, ou alguém que te deu um sapatinho, uma roupinha, ou alguém que te carregou no colo. Quem te carregou no colo nessa existência tua? Tua mãe? Teu pai? Você se lembra quando teu pai e a tua mãe te carregou no colo? Você se lembra? Por que você consegue se lembrar? Porque isso nunca se esquece. Olha só. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Nós não esquecemos de tudo que nos fizeram de bom e também de ruim. Por isso que nosso irmão Marcílio sempre nos dizia que nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos. Eu sou dono dos meus atos. Eu sou dono do meu comportamento, das minhas atitudes. Respondo pelas minhas atitudes, pelas má atitudes. E recebo pelas boas atitudes minhas. Deus não nos dá nada. Tem muitas pessoas que às vezes ficam assim com o pé na frente e outro atrás com o nosso trabalho. É nesse momento aqui, porque as pessoas não conseguem entender. Deus não nos dá nada. Deus não nos dá casa. Ele não nos dá emprego. Ele não nos dá marido, esposa,
filho. Deus não dá nada. Porque o dia que Deus der alguma coisa, ele deixa de ser Deus. Jesus deixa de ser o nosso guia e o modelo qual nós devemos seguir. Deus, Jesus, os amigos espirituais, eles nos fortalecem de energias para que possamos batalhar, lutar e superar. Vejamos, Deus, Jesus, os amigos espirituais, seria, vamos usar essa colocação assim muito fajuta, só para a pessoa entender. Porque às vezes tem que fazer umas colocações fajuta para as pessoas entenderem. Porque de outras formas a pessoa às vezes não entende. Deus, Jesus e a espiritualidade maior significa a bateria do automóvel. Graças à bateria do automóvel, o carro anda. Nós somos o carro. Nós somos o carro. A bateria é Deus, é Jesus, é os amigos espirituais que nos sustenta. Nos sustenta. Nós corremos atrás e conquistamos aquilo que nós desejamos, de acordo com o nosso livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.